Fazendo o replante da suculenta orelha de elefante. A minha suculenta orelha de elefante, ela está muito grande, com muitas mudas, e eu resolvi fazer o replante dela agora e vou estar fazendo isso junto com vocês. Primeiro passo então foi pegar uma terra preta, daquelas que a gente compra, aquele substrato pronto para jardineira, né? E agora coloquei uma medida daquela terra preta, daquele substrato de floreira. E agora eu vou colocar uma medida também de esterco bovino. Então aqui está a minha terra preta. E agora eu vou colocar o esterco bovino. Porém eu vou peneirar o esterco bovino para ficar bem fino, né? Não muito fino, porque essa é uma peneira grossa, uma peneira daquelas de pedreiro, né? E eu estou aqui então passando o esterco bovino pela peneira, que é muito importante que a gente faça esse processo para que não fique aqueles pedaços grandes de esterco bovino e com isso atrapalhar a nossa planta e o nosso substrato ficar com esses caroços grandes. Então já peneirei, veja, ficou bem bonito, vai dar para misturar bem. Depois de ter colocado uma medida de terra de substrato para floreira, eu coloquei a mesma medida de esterco bovino peneirado e agora eu vou colocar 2 medidas de terra do meu canteiro. Aqui na minha horta, essa terra que eu tenho é um solo arenoso e já tem até um pouquinho de esterco bovino e é uma terra bem arenosa, ó. E aí eu pego 2 medidas dessa para poder estar fazendo o meu substrato para replantar, fazer o replante da minha suculenta orelha de elefante. E aqui eu tiro, né, as pedrinhas, as impurezas que tiver, e com uma colher de pedreiro eu vou estar misturando tudo, fazendo com que essa mistura fica bem misturada, né? Então aqui eu misturo bem. Nesse ponto aqui já tá a minha orelha de elefante, tem essas 2 mudas grandes, tem várias mudinhas pequenas. Se eu não tirar essas mudas maiores, ela vai estar sugando as energias da planta mãe e impedindo até que essas menores cresçam, né? As que forem menores, eu também vou replantar elas. Eu vou procurar deixar o menos possível na planta mãe, que está bem gigantona. Olha o tamanho que está a minha planta mãe, que é a orelha de elefante. Essa suculenta já está comigo há mais de 3 anos e ela já me rendeu várias mudas. Então aqui eu peguei um pote de garrafa PET, um fundo de garrafa PET, medindo aproximadamente 12 ou 13 centímetros de altura. Eu furei o fundo e coloquei aqui, dá em torno de 8 dedos de comprimento, em torno de mais ou menos 12 a 13 centímetros, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aqui eu já, com a ajuda de uma faquinha, eu já venho retirando essas mudas grandes para a gente já fazer esse processo aqui. Então aqui eu corto bem lá embaixo, bem no tronquinho da planta mãe. E então eu forço até um pouquinho, porque tem algumas raízes. Então às vezes precisa forçar um pouquinho. Ela sai até com algumas raizezinhas pequenas. Olha o galo. O galo tá cantando. Agora é 3 horas da tarde e nesse horário os galos às vezes dão uma cantadinha. Olha, saiu como uma raizinha e até com uma mudinha ali, mas aquela mudinha eu vou retirar. Olha o tamanho que tá a minha muda da suculenta orelha de elefante.
Não sei se vai prejudicar o som aqui, que a minha máquina de lavar agora ela resolveu centrifugar e pode ser que prejudique um pouquinho. Mas nós vamos estar continuando aqui. A primeira muda eu já retirei e é só colocar ali no substrato seco. Aí eu vou deixar no local que não pegue luz solar direta e nem chuva. Vou deixar ali por uns 3 dias. Aí depois de uns 3 dias é que eu vou regar ela pela primeira vez. Por enquanto ela vai ficar ali, ó o galo. Por enquanto ela vai ficar ali e aí daqui 2 ou 3 dias eu vou fazer uma rega nela, porque daí não vai ter mais perigo dela apodrecer o tronquinho dela. E agora eu já peguei a outra garrafa também, é uma garrafa também de Fanta. Também furei o fundo da mesma forma, tem aproximadamente 9 ou 10 dedos de altura, que dá aproximadamente 12 centímetros, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E eu faço do mesmo jeito, retirando ali com a ajuda de uma faquinha. Se você for criança, você tome muito cuidado para não se machucar. Chame a mamãe para cortar para você, porque criança também gosta de planta, né? Então, se você for criança, chama a mamãe para tirar para você não se machucar, não cortar o seu dedinho aí. Então, já saiu também com uma raizinha, tá bem bonitinha a nossa mudinha da suculenta orelha de elefante. E essa raizinha aí, provavelmente, ela vai ajudar a nossa suculenta a enraizar bem mais rápido. Então, é só colocar também no substrato seco, no mesmo substrato que eu preparei, e levar para um local onde tenha uma boa claridade, mas sem luz solar direta e sem chuva, onde não pegue chuva, então ao abrigo da chuva, né? E aqui eu vou tirar também essas maiorzinhas. Assim a nossa planta mãe fica com bastante energia para criar novas mudinhas e ficar bem bonita a nossa suculenta orelha de elefante. Olha o tamanho dela, comparação à minha mão, ela está muito grandona. Eu tenho essa, como eu acho que eu já falei, né? Minha suculenta acompanha já desde uns 3 ou 4 anos eu tenho ela. Já deu várias mudas. Olha que bonitinha. E todas elas eu vou estar colocando então ao abrigo da luz solar e abrigo da chuva também. Olha que bonitinha. E aí, depois daqui 3 ou 4 dias é que eu vou estar fazendo uma rega em todas elas. E aí, você está gostando do meu replante de suculenta orelha de elefante? Aquela pequenininha eu vou colocar ali no cantinho. Sabe que ela pode brotar? Talvez ela brote. Devagarzinho, ela brote. O importante é não regar ela agora de início, porque ela corre o risco de apodrecer. Mas depois de 2 ou 3 dias, pode regar sem medo, que ela vai brotar tranquilamente. E aqui eu vou arrancar essa raizinha que ficou aqui do lado e vou completar o substrato aqui com o mesmo substrato que eu usei para fazer o replante. Eu vou estar completando aqui para ela ficar bem adubadinha, para ela se reconstruir, né? Se fortalecer após
a replanta. Olha o tamanho dela. Olha que tamanho que ela tá. Com relação à minha mão. Ela tá aproximadamente do tamanho da ponta do meu dedo até a metade do meu braço, do antebraço. Então ela tá muito linda, a nossa suculenta orelha de elefante. Então é isso aí que eu queria estar mostrando. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho na posição todas, comente, compartilhe, dê o seu joinha e fala aí nos comentários o que você achou. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!